O que você faria com um water cooler que custa aproximadamente R$ 2.000? Colocaria na sua estante, montaria o seu PC Gamer com um i9, um Ryzen 9, um Threadripper, alguma coisa assim, faria um overclock? Não, cara, eu vou fazer um overclock para rodar o CSGO a 1000 quadros, tá? Muitas pessoas olham para esses water coolers muito caros e de repente pensam assim que ao colocar um produto desse você pode ganhar muita performance em certo cenário. É verdade que às vezes isso é possível quando a gente está falando de CPUs muito quentes ou em overclock, você realmente precisa de alto poder de dissipação, mas para a maioria das pessoas que vão usar um CPU mais simples, a história não é bem essa, e é isso que eu vou mostrar para vocês em relação às comparações com water coolers mais simples, de 240, de 120, mesmo os water coolers de 360 mais baratos que o Kraken, que custa, como eu falei para vocês, cerca de R$ 2.000 no mercado, tá? Aqui nós temos então o NZXT Kraken X73 versão RGB, tá? A NZXT já tinha o Kraken X73, inclusive eu já testei aqui no canal o Z73, que é um water cooler que tem um display LCD com muitas opções, é bem interessante aquilo, tá aparecendo aqui no canto, quem quiser assistir. Lá eu testo com Core i9, inclusive, e a gente percebe que o mercado tem mudado para essa área, né? Hoje as pessoas elas têm preferido sistemas com iluminação para mostrar ali o PC Gamer, né? Então a ideia de um PC Gamer apagado não é muito legal para muitas pessoas. E a NZXT, que é famosa por trazer aqueles produtos mais clean, mais sóbrios, sem iluminação, agora está trazendo versões dos mesmos coolers que ela já tinha com RGB, que é o caso desse. Você já tinha a versão X73, agora você tem também a versão RGB, que é um pouco mais cara justamente por você ter esses recursos, esses LEDs extra aqui. Então um cooler que naturalmente já era caro por ter componentes como display LCD, rotacionável, enfim, ficou um pouquinho mais caro ainda, tá? Em dólar, em real, vocês vão ver que tem uma diferença bem bizarra. Vamos lá para o review, mostrar todos os diferenciais, a gente parte para as comparações. Vamos dar um unboxing do novo Kraken X73 RGB, onde a gente sai daquele convencional dos coolers da NZXT, com design mais sóbrio, com as fãs sem nenhum tipo de iluminação, conforme a gente está vendo aqui a própria imagem, tá? A bomba segue com aquele design, a gente vai conferir em mais detalhes agora. Então, parte da frente, parte de trás, com as principais características. As especificações não constam aqui na caixa, mas você pode encontrar isso no site do próprio fabricante. Vamos abrir aqui então esse que é um dos coolers mais chamativos do mercado por conta dessa bomba, mas de fato, quando a gente olha para isso daqui, a gente percebe que em alguns pontos sim, acaba rolando uma economia, né? Parece uma embalagem de ovo, a versão Z também era assim. Não chega a ser um grande problema, mas às vezes a pessoa pensa, né, num cooler, um custo desse, imagina algo um pouco melhor, né? É um cooler que você acha hoje na casa dos R$ 1.500, R$ 1.600 fácil no mercado brasileiro. Então se caracteriza por um produto premium, né? Mas vamos seguir aqui. Então nós temos as fãs, os parafusos, cabos, outra fã aqui no canto e retirando o radiador, mangueira, bloco, nada de surpresa, exatamente como em todos os sistemas. Agora vamos dar uma olhada em mais detalhes em todas essas peças. Vamos começar aqui então a detalhar o radiador do cooler Kraken, que me parece um radiador simples, né, sem grandes detalhes, NZXT estampado aqui na parte de cima, sem danos aparentes aqui nas colmeias, né, isso acaba acontecendo em diversos water coolers. Aqui achei um dano, né, sempre tem alguma coisa amassada, mas nada que reflita em um mau desempenho do produto, né? A gente sabe que o fluido ele vem quente, ele passa aqui por essa região, é espalhado pelas colmeias, as fãs tiram esse calor, então esse líquido retorna mais frio em relação ao que ele veio antes. É esse justamente o processo que faz a retirada de calor. Já mostrei isso através de uma câmera térmica. Nós temos uma mangueira com uma dimensão razoável, uma dimensão ok para você colocar tanto na parte de cima quanto na parte da frente do seu gabinete, até de repente na parte de baixo, como em alguns setups, mas são mais raros de ser encontrados. As mangueiras têm esse acabamento sleeve, elas são bastante flexíveis, então você pode ajustar
a bomba, como vocês estão vendo aqui, em qualquer um dos ângulos, tá? Na parte de cima aqui a gente já vê o display que nós temos aqui, diferente daquela versão Z73, que era um display LCD completo, que você podia customizar. Aqui nós temos sim um display, porém ele é um pouco mais limitado, ele tem apenas a logo NZXT, vocês estão vendo ali, ó, oi, e tem aquele efeito de fundo infinito. É um efeito bacana, mas não tão completo quanto aquela versão Z. Isso reflete nos custos, já que esse cooler em dólar custa menos que um Z73, tá? Então você paga mais para ter aquele recurso, se assim você desejar. Quando a gente olha na parte de baixo, já fica claro de quem se trata esse projeto, do famoso Zetec. Então nós temos aquele mesmo kit de montagem que é muito simplificado. Aqui já vem com a montagem para Intel, então você remove, coloca isso aqui muito fácil, é só você encaixar, girar e pronto. A base está fixada, basta você usar aqui os parafusos, né? Então um projeto bastante conhecido e presente em dezenas e dezenas de coolers que existem no mercado, inclusive os suportes são até retrocompatíveis entre eles. Nós temos aqui a pasta térmica pré-aplicada, não sei exatamente qual é essa pasta pré-aplicada, mas imagino que seja de boa qualidade, então não vejo problemas em utilizar, embora, como eu faço comparações aqui no canal, eu uso sempre a mesma pasta térmica, que é uma GL GC Extreme, certo? Então vamos colocar aqui o suporte da Intel por enquanto, você pode colocar em qualquer direção que você quiser, tá? Inclusive aqui, o display, depois eu vou mostrar para vocês, a gente consegue girar, então você vai ajustando, ó, conforme você quiser, para aparecer aqui em diferentes formas que você for encaixar. Na parte lateral nós vemos uma conexão de 10 pinos aqui e uma conexão micro USB, isso aqui vai fazer o controle e a configuração dessa bomba, né? A NZXT disponibiliza o software CAN, que você pode configurar esse water cooler, tanto a rotação das fãs, quanto o ajuste, a rotação da bomba, o efeito de iluminação aqui no nosso dispositivo, tá? Além dos efeitos RGB, já que são fãs agora que trazem esse tipo de recurso, certo? Lembrando que você pode conectar essas fãs diretamente na placa-mãe e fazer o ajuste tanto delas quanto da bomba por lá. Deixando aqui de lado então o radiador do sistema, vamos olhar as fãs, né? Então nós temos aqui as 3 fãs da NZXT, são fãs com uma diferença bastante clara em relação às antigas fãs Z73 que eu trouxe para vocês. Agora nós temos esse anel transparente, que é por onde vai passar a iluminação, então as pás em si, elas continuam sem nenhum tipo de efeito por aqui, tá? Apenas esse anel vai acender por volta da fã. Aqui nós vemos as especificações dela, onde diz que é uma fã de 12 volts com iluminação de 5 volts. Então, observe que a fã ela só tem um único cabo, que é o cabo PWM 4 pinos, que liga a alimentação da fã. E aonde está a conexão para o RGB? Está aqui do lado, ó. Você tem uma conexão in e uma conexão out. Então você vai ligar esses cabos que vem aqui, ó, cabo out, cabo in, e vai ligar uma fã na outra. Então o out liga na in da outra e assim você vai ligando fã a fã, conforme é descrito no manual. Inclusive um manual que nem vem na caixa. Não entendi por que a NZXT quis economizar nisso. Não tem manual. O manual só está no site, tá bom? Bom, aqui então, em mais detalhes na fã, nós vemos esses cantos emborrachados que ajudam a evitar a vibração e os ruídos. Essa é uma fã do tipo FDB. Aqui nós estamos vendo que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pás. A pressão estática dessa fã reduziu em relação à fã do Z73. Então aqui nós vemos que o RGB tem o seu custo e não é apenas na grana, tá? O RGB faz com que haja aí um investimento, uma preocupação maior com a iluminação do que com a performance, já que reduziu tanto o CFM quanto a pressão estática das fãs dos coolers X73 original e Z73, todas sem RGB. Então, em resumo, nós temos fãs que têm uma beleza maior, claro que isso também é questionável, mas são fãs que têm o RGB, mas a pressão, a força dela em si reduziu em relação às fãs dos outros coolers, tá? E isso é um aspecto negativo para quem foca em performance, mas nem todo mundo quer só performance, quer um setup mais iluminado, então a NZXT está aderindo a isso e trazendo versões RGB dos seus coolers já consagrados.
Certo? Então, vamos fazer agora a montagem, a instalação desse cooler e partir para os testes. Então, com as fãs devidamente instaladas, vou mostrar para vocês os detalhes aqui, ó. Esqueci de falar para vocês sobre esse suporte que as fãs têm para evitar que os parafusos enverguem, né? São fãs bastante resistentes, né? Bem rígidas, então fica um design legal aqui, tá? Então aqui nós temos as conexões de entrada e saída da iluminação das fãs, porque como são fãs RGB, normalmente as fãs vêm com ou um cabo 12 volts ou um cabo 5 volts. Então você tem 2 cabos por fã. Fica aquele monte de cabo e a NZXT fez de uma forma diferente para organizar melhor esses cabos. Então observe aqui, ó, nós temos os cabos originais de 4 pinos PWM para você conectar na placa-mãe, então vem junto com o splitter, você pode ligar apenas uma única conexão, tipo CPU fan da sua própria placa-mãe. Isso é bom porque a placa-mãe vai fazer o controle das fãs, né? Então isso não fica a cargo da bomba, você pode fazer isso diretamente pela sua placa-mãe, certo? E a iluminação, ela é feita através da bomba, que é um recurso menos crítico, que a bomba, caso a bomba falhe, as fãs vão continuar funcionando. Aí só a iluminação que iria parar, no caso, além da própria bomba. Então aqui nós temos essa conexão de entrada, ó, in, vocês estão vendo aqui, que nós vamos ligar lá na bomba, já vou mostrar para vocês. E de fã para fã nós ligamos out ao in, out ao in. Então você liga a iluminação das 3 fãs com um pequeno cabo, sem que isso fique de uma forma muito complexa, muito grande no seu PC. Então no fim nós vamos terminar com apenas 2 cabos, que é o 4 pinos PWM e essa conexão out de iluminação. Aqui nós temos a bomba, onde nós temos o cabo micro USB para USB interno na placa-mãe, um header para fazer o controle, a configuração da bomba com a placa-mãe. Nós temos aqui um cabo que vai sincronizar as fãs, os efeitos de iluminação com a bomba, então a bomba vai fazer esse controle, você vai fazer a ligação aqui, tá? Então esse cooler não tem uma conexão RGB daquela convencional, opa, tô ligando o cabo errado aqui, por isso que não está encaixando. Então isso fica a cargo da bomba, ligou aqui sem nenhum problema. Nós vamos ter a alimentação SATA para fazer a conexão da bomba e esse cabinho aqui de 2 pinos, aparentemente para conectar a alimentação da bomba também como se fosse um secundário, ou esse ou a conexão SATA. Eu vou confirmar isso ali na hora de instalar, tá bom? Então vamos fazer o nosso teste agora com o cooler devidamente preparado. Então aqui está o sistema montado no resin inicialmente, né? Eu usei o backplate original da AMD, junto com os parafusos que vem e esse suporte de plástico, suporte de metal, perdão, que a gente só gira aqui, é muito fácil, sistema da Azetec, eu gosto bastante de usar isso nos coolers que eu testo aqui no canal, né, quando vem. Nós temos aqui o efeito padrão, que é esse efeito azul claro, né, você pode mudar, obviamente, todas essas cores, afinal é um recurso RGB controlável. Aqui nós temos a bomba com efeito infinito, então a gente olha, parece que não tem fim, né, eles fazem isso com o uso de espelhos. Isso aqui, como eu disse para vocês, é girável, então você pode colocar da forma que você quiser, da forma que você achar melhor. E de fato, pessoal, aquela conexãozinha de 2 pinos é a bomba. Eu liguei aqui as 3 fãs de um único CPU, então você tem o controle das fãs e da bomba direto pela placa-mãe. É uma coisa legal porque você não depende do software que pode bugar e dar algum problema, como a gente via em versões anteriores, tá? E aquela alimentação SATA que eu falei para vocês, ela é para a iluminação. Deixa eu tirar aqui, tá tudo embaralhado, olha só. Alimentação SATA, tiramos, ó, é iluminação, é isso. Colocamos aqui de novo, voltou a ligar a iluminação, tá? Então ela alimenta a iluminação, a gente pode agora configurar via software, depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Chegando então ao final de mais um breve vídeo, espero que vocês tenham gostado, conferiu todos os detalhes aqui do NZXT Kraken X73, os seus pormenores, os seus pormaiores, né, os pontos positivos também. Nós temos aqui então um water cooler com iluminação RGB, que tem um software chamado NZXT Cam, que continua com seus problemas. Quando eu testei o Z73, infelizmente tinha alguns bugs, e esses bugs continuam, eu não sei qual que é o problema, se é o software puramente em si, ou esse controle em relação ao USB, ao Windows, aos drivers, o que está acontecendo, mas
Você pode ver, eu estou tentando alterar ali os efeitos de iluminação, o software fica bugando, eu não consigo alterar, fecha, abre os menus sem querer. O controle das fãs não apareceu disponível para mim, só o controle da bomba, tá? A bomba de fato é bem forte, você tem os perfis, mas eu gostaria também de poder controlar as fãs. Embora, como eu estou ligando as fãs direto na placa-mãe, eu posso fazer isso pela BIOS se eu quiser, mas seria legal poder controlar isso pelo software que vem incluso, tá? Então, você acaba perdendo um pouco dos diferenciais, porque é um water cooler muito lindo, com iluminação, mas o software problemático, isso torna as coisas um pouco complicadas, tá? Não estou dizendo que não vai funcionar perfeitamente na casa de ninguém, porque acaba tendo variações de sistema para sistema, então tem pessoas que vão dizer que o software funcionou perfeitamente, infelizmente não foi o meu caso aqui, tá? Vamos então partir para os testes. Inclusive eu não consegui sincronizar com Aura, então tive dificuldade para deixar o sistema todo no mesmo estilo, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então, nos testes de performance, nós temos aqui o Ryzen 5 3600, onde o Kraken X73 RGB inaugura um novo patamar, ele fica no topo dos resultados, com 1 grau a menos que o Nix 2 360 e também 1 grau a menos em relação ao Levante 360. Então os dois water coolers que eu já tinha testado nessa dimensão de 360mm, o Kraken foi o melhor, porém uma diferença muito pequena. Se a gente pega ali mesmo um Sangue Frio 240, que é um water cooler muito mais barato que ele, a diferença é mínima. E mesmo ainda os air coolers, que você paga 130, 140 reais, ali o Gamax 400, por exemplo, você tem uma diferença muito pequena, porque é um CPU que tem um baixo TDP. Então, esclarecendo para vocês, mesmo que você gaste muito no water cooler, você não vai ter uma diferença prática no teste em estoque. Você pode ter de repente um overclock pesado, porque o cooler tem mais condições, tem uma bomba mais forte, tem um radiador maior para segurar melhores temperaturas, mas na condição original dos CPUs a gente tem um resultado muito parecido, tá? A mesma coisa acontece com o Core i5, ele está lá no topo dos resultados, 1 grau menos que o Levante, nesse caso não ficou no topo absoluto, mas empate técnico, mas os resultados muito parecidos. O Cooler Box é o único que se destaca ali, né? O único que é muito quente, e os outros acabam tendo resultados muito próximos. Quando a gente parte para o Core i9 10900K, o 11900K também é bem quente, mas aqui eu continuo testando com 10900K. Nós temos então um resultado também muito bom, ele ficou ali com a média de 80 graus do Blender depois ali de 15 minutos rodando, então uma temperatura legal, ele segura bem a temperatura, com uma rotação ok, ele não faz muito barulho nem na bomba e nem nas fãs. Uma ressalva aqui, quando você coloca a bomba no perfil máximo ali, que é de 2.700, 2.800 RPM, a bomba fica audível, você consegue perceber o barulho dela. Mas um perfil mais equilibrado, a gente não consegue perceber essas diferenças, tá? Nos testes em geral, eu sempre deixo da forma como o water cooler vem, como ele consegue se controlar, tá? Ele não ficou em 100% aqui, mas você pode colocar, ele reduz ali 1 ou 2 graus, mas como eu testo todos os water coolers e air coolers no padrão, eu sigo mantendo esse padrão, porque é o que a maioria das pessoas provavelmente vão fazer. Vão pegar o cooler, colocar e rodar, não vai ficar configurando, enfim. Mas tá aí o resultado, tá? Então ele apresentou um bom resultado em relação a air coolers, aí sim ele tem uma grande diferença, porque o i9 está dissipando mais de 200 watts. Então nesses cenários, Lucas, eu vou usar um Core i9, eu vou usar um Ryzen 9, ou pior ainda, eu vou usar esses CPUs e tentar fazer um overclock, por mais que o clock do CPU já está lá em cima, aí sim esse tipo de produto começa a se diferenciar. Então ele vai ter uma diferença maior em relação aos water coolers de 240, de 120mm, em cenários de alta dissipação de calor, tá certo? E aqui nós temos um resumo dos testes, então, com todos os resultados aí na tela, tá certo? Agora, galera, o ponto negativo desse produto, queira ou não, em terras brasileiras, acaba sendo o preço, tá? Porque é um water cooler que você acha facilmente beirando os R$2.000, tá? E é complicado porque acaba sendo o preço de um Core i7 ou de repente uma promoção ali, você pode até achar um Ryzen 7 3700X, é um preço de um processador, tá? Então é um water cooler para poucos e eu sugiro que você, caso você pense em comprar o Kraken, seja para um sistema realmente high-end. Não faz tanta diferença colocar num i5, num Core i5,
No Core i7, o Ryzen 7 começa a melhorar isso, mas de fato, pô Lucas, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou montar um sistema realmente high-end, talvez você possa considerar o Kraken, tá? Mas lembrando para vocês que a gente viu que nos resultados, por exemplo, do próprio Core i9, aonde mesmo um watercooler mais barato, como o Levante 240, teve o mesmo desempenho na média, 80 graus. Um Sangue Frio 240 V2, 81 graus, que é um watercooler que tem boas fãs, com CFM inclusive maior que as fãs da NZXT, e custa muito menos do que ele. Então o preço ele joga contra. Fica difícil você não olhar para esse ponto, tendo opções que custam muito menos e que rendem muito próximo, tá? Às vezes o Sangue Frio não tem iluminação, ele é um cooler sem nada, mas funciona, entrega um bom desempenho, tá? Em relação à iluminação, hoje as pessoas, queiram ou não, têm pedido isso para os fabricantes, elas querem iluminação, mesmo que isso custe a performance do produto, e é o que aconteceu aqui. Observe que o NZXT Kraken X73 sem RGB tem fãs mais potentes, com um CFM e uma pressão maior, e custa menos. Quer dizer, um cooler melhor, só que sem iluminação, né, custa menos, tá? Você pode ver aqui hoje no Brasil, você acha ele por R$ 1.400, uma promoção, talvez o preço normal ronde a casa dos 1.600, como eles estão dizendo aqui, ou 1.700, enfim, mas já é uma diferença legal em relação à versão com RGB. Lá fora, a gente está falando, se eu não me engano, de $40, que aqui no Brasil vira 300, 400 reais, que é uma coisa muito bizarra por conta do dólar, impostos e sabe-se lá mais o que. Então aqui nós temos mais um caso onde a estética ela acaba prejudicando a performance, mesmo assim as pessoas provavelmente vão comprar esse daqui porque tem as fãs RGB, tá? Tem fãs bonitas, mas com pressão menor do que a versão sem RGB, que vai ter um desempenho melhor justamente por ter essas fãs mais fortes, tá certo? Pessoal, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado de mais uma revisão, deixo aqui na descrição as lojas parceiras do canal, inclusive a Terabyte, que vende tanto a versão com RGB quanto a versão sem RGB, então caso você queira comprar esse ou outros produtos, confira lá, e também no Edu Ferrari, que trabalha com produtos de alto nível, ali, de SSD e RAM de alto desempenho, confira lá também, é um cara muito legal que vai te ajudar na sua compra. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, valeu, falou, tchau, tchau.